Voltamos com o Horizonte Debate. E hoje a pauta, direito ambiental, direito minerário, discutimos a extinção da região da Reserva Nacional do Cobre e Associados e efeitos ambientais na Amazônia. Doutora Fernanda, direto ao ponto, depois daquele expectativa, você é a favor ou contra? Bom, em termos da extinção da renca, juridicamente, extinguir uma reserva mineral para abrir a exploração para o setor privado não é ilegal, não é inconstitucional. O que se tem que saber é que dentro dessa grande área denominada renca, depois dela ter sido criada, foram instituídas unidades de conservação. São 7 unidades de conservação e 2 terras indígenas. A extinção da renca não quer dizer extinção dos espaços protegidos. Tá? Inclusive, várias pesquisas já demonstraram que a área efetiva para uma exploração seria de 15% a 25% do total da área, uma vez que existem florestas nacionais, reservas de desenvolvimento sustentável, né, que na sua grande maioria não permite a atividade minerária. Qual que é o risco disso? Me assusta tudo porque o que está se fazendo é a minimização de impactos. Qual que é a área de impacto para um estudo para a mina de Mariana? Mariana, um círculozinho em torno. Qual a área do impacto da ruptura da barragem? O mar. O planeta. O planeta. Então, nós vivemos numa grande bacia hidrográfica. O caso da área da Amazônia, nós já sabemos hoje, já foi muito discutida a questão dos rios aéreos. Nós estamos pelando o planeta, e pelando é desmatando, queimando, como está acontecendo incêndio agora à torta direito. Nós dependemos da água do Amazonas nos rios aéreos que vão abastecer o Sudeste. O Sudeste está quentando. Só para a gente poder pontuar para o telespectador, Procópio, esses rios aéreos é essa grande umidade que a Amazônia sobe na tem. Amazônia. Você tem os Andes fazendo uma divisão que a corrente de vento vai descendo. O que está acontecendo? Está chovendo muito no sul, começando furacões no sul e um grande aquecimento, uma massa de aquecimento em cima do cerrado que está acabando também. Então, nós estamos consumindo agora, discutimos e falamos de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável, que é uma mentira maior ainda. E temos uma massa de ar quente em cima do leste que está impedindo as chuvas. O nosso clima está mudando. Basta dizer que o Velhas, o Paraupeba, o São Francisco está morrendo por falta de água. E de onde? Não está vindo água abastecer. Os volumes estão caindo de forma assustadora. Nos últimos 10 anos, então, nos últimos 5 anos, é absurdo. Passamos a menos de 1.000 milímetros por ano na região. E agora eu ainda vou lá e pelo. Quando se fala de desmatou menos, desmatou uma Bélgica, desmatou uma França por ano, parou o desmatamento? Não, nós estamos sendo mentirosos, nós estamos num processo que, independente de ser Temer, porque eu não vou liberar outros, não, nós temos um Estado bandido. Ele não está a serviço da população dos povos. Desde a colonização do Brasil, nós somos colonizados por pessoas que queriam estar no país? Não. Nós somos colonizados por predadores. O próprio governo português não veio aqui com amores. Não. Os próprios jesuítas, quando chegaram, eles não vieram trazer amor, não. Eles vieram trazer a cruz e a espada. Então, nós somos predados. E o modelo está se perpetuando. Agora, quando você tira uma grande região, embora vai sobrar reservas ali dentro, inicialmente é 15, mas qual real zona de impacto? Qual estudo real que foi publicado, divulgado e debatido com a sociedade? Ou com a academia? Não foi. Não, mas eu não digo que eu sou a favor da atividade minerária. Juridicamente não está incorreto a extinção de uma reserva
extrativa mineral, né? Eu Agora, entendi você se a perfeitamente. atividade mineração será ou não desenvolvida, aí já é um Agora, assunto Fernanda, de licenciamento mineração ambiental. significa, de certa forma, predar. Né? Não existe atividade minerária Sim. que não Claro, tem um impacto claro. ali, e aí Sim. as leis de compensação que colocam ali. Mas é possível a gente pensar no atual dispositivo que temos, explorar, mas ao mesmo tempo proteger as comunidades tradicionais que estão ali. Agora, no início de setembro, ouvimos de 300 novas espécies que foram descobertas na Amazônia. Assim, qual é o único lugar no mundo que tem uma biodiversidade desse tamanho? Eu gostaria de falar. É possível de pensar que o dispositivo legal ele consegue impedir esses danos que o Procópio está dizendo? Não. O que eu afirmei foi que, juridicamente, não é incorreto o governo Temer, através de um decreto, extinguir uma reserva mineral que é como se fosse um monopólio de pesquisa da CPRM, ponto. Agora, se vai ter ou não atividade minerária, isso já é um assunto para um licenciamento ambiental, para uma viabilidade ambiental, considerando, inclusive, as comunidades tradicionais e as unidades de conservação ali existentes. Professor Bernardo. Sim. Não, eu gostaria de relativizar algumas coisas, tanto do que a Fernanda e o Procópio falaram, né? Eu acho que a questão ali não é discutir se é legal ou se não é legal, é para quem que ele está liberando. Ele liberou primeiro, tirou da CPRM para fora do país, para os estrangeiros, para os interesses externos. Isso é um problema grave. Mas eu não diria que ali a questão é tão climática assim, viu, Procópio? A questão é mais humana. A questão, e quando você fala de portugueses, etc., eu vou antes dos portugueses, eu vou na espécie humana. Nós somos, né, nós temos uma empáfia muito grande enquanto espécie. Nós achamos que esse planeta é nosso e que nós somos o cúmulo de uma eventual criação. A gente continua achando isso e continua agindo como se a gente tivesse salvo-conduto. Só que esse salvo-conduto não existe. Não existe. O planeta está dando sinais de falência. E o pessoal está chamando de aquecimento global, mudança climática. Mudança climática sempre houve e sempre haverá. Né? E quando se fala que eventual desmatamento na Amazônia tem consequência aqui no sul-sudeste, mais do que isso, né, é o desmatamento da Amazônia por si só. Né? Porque se está uma oscilação climática que está caminhando para mais seco, isso aí é uma causa muito mais ampla do que a gente possa imaginar. Bernardo, muito por que mais que a ampla. nossa ação é diferente da do castor, por exemplo? Pois é, a nossa ação é muito diferente porque a gente é deliberada, a gente se a gente criou o nosso próprio Deus, né? E a gente se intitulou o cúmulo de criação que nós inventamos, que fomos criados. Né? E a partir daí a gente passou a adotar um modelo de adaptativo, a nossa adaptação, no sentido até darwiniano do termo, no sentido de se ocupar, de locupletar de tudo que o planeta possa nos oferecer, o meio possa nos oferecer, e não pesamos muitas as consequências, talvez as imediatas, mas as de médio e longo prazo, não prezamos. E cabe, eventualmente, tentar entender o que está acontecendo a médio e longo prazo. Pois é, aí de novo, Fernando, eu vou insistir na pergunta. Temos dispositivos que nos protegem da nossa própria ganância? É um desafio. Era para ter. É um desafio. O problema uma pergunta difícil. O problema é o seguinte, gente, que a nossa lei é boa. Né? Por exemplo, a nossa lei de recursos hídricos é boa. A nossa lei de espaços protegidos é boa. O problema é que, na hora de executar, não se faz direito. Né? E tem o tal do Estado bandido aí. O problema é a nossa lei, se ela fosse cumprida, se a lei sobre recursos hídricos fosse cumprida, se a nossa lei de unidade de conservação fosse cumprida, se uma indenização fosse prévia e justa, né? Sem fazer altruísmo, fazer ambientalismo com chapéu alheio, né? Que é o que o governo mais faz. O governo cria os espaços protegidos, não indeniza ninguém. Muitas vezes coloca um espaço protegido que não dá para ter população lá dentro, né, de uma comunidade, deixando lá uma comunidade que vive da extração de sempre viva, por exemplo, como aconteceu em Minas Gerais. Né? E aí, depois... Como recentemente em Rondônia. E depois, o que você vai fazer com aquele povo lá? Né? E nós temos um decreto que, inclusive, eu fiquei conhecendo o decreto através de um livro de um geógrafo, porque nenhum livro jurídico tinha esse decreto, que era o decreto 5758 de 2006,
que é um Plano Nacional sobre Criação de Espaços Protegidos. Eu fiquei conhecendo no livro do Antônio Guerra. Não, mas né? o PENAP é bem conhecido. Na geografia é conhecidíssimo. Pois é, só na geografia, mas no direito. Só na geografia. Advogado nenhum sabe isso. E aí eu liguei para dois advogados. É uma combinação das áreas protegidas do SNUC com áreas de territórios indígenas e quilombolas e tudo mais. Não, mas olha, nenhum. Nenhuma obra jurídica tem esse decreto. E aí eu fiquei... Aí, e assim, tá eu descobri esse decreto em 2011. E aí eu fiquei tão horrorizada com isso, que eu não conhecia o decreto, e eu já advogava em direito ambiental desde 2001, que eu liguei para 2 outros advogados de grande renome. Vocês conhecem isso? Não, é novo? Eu falei, não, é 2006. Né? Não é citado em nenhum acórdão, nem no STF, nem no STJ, nem em nenhum tribunal de justiça. Uhum. Ou seja, o judiciário também desconhece um decreto que é para planejar como criar espaços protegidos. E conciliar os interesses dos conflitos. E aí eu vou colocar essa provocação, Procópio, para o início do terceiro bloco, para a gente poder enredar mais aqui um processo de legitimidade de uma lei em que a Gisele Bündchen talvez teve uma função de divulgação disso tudo mais importante do que esse era do Xamanchim. Que estão todos por perto. Não, mas acho que do Renca também. Ela falou Fernanda, está na Renca também. Na Renca também. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente conversa. Uhum. Qual a legitimidade das ações que estão sendo colocadas agora?